alegria, que felicidade estar aqui na casa do Senhor para levar a palavra de Deus também até a sua casa, até o seu coração, até a sua mente. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e eu peço aqui a sua atenção para estar ouvindo a palavra do Senhor. Para iniciarmos, nós queremos ler aqui a Bíblia Sagrada no livro de Salmos. Pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco. Nós estaremos lendo no capítulo 13 e no versículo 5. Capítulo 13, versículo 5, que diz assim: Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Vamos ler aqui comigo mais uma vez? Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Está em Salmos, capítulo 13 e versículo 5. Esse versículo é muito importante para as nossas vidas, pois fala de confiança. E o que é confiar? Confiar é acreditar. E acreditar aqui no amor de Deus. Tem muita gente que não está confiando no amor de Deus. Isso mesmo, tem muita gente que confia na sua riqueza, no seu conhecimento, confia nas coisas dessa terra, confia no seu pai, confia na sua mãe. Mas você, criança, deve confiar no amor de Deus, pois Ele não te decepciona, Ele não te desampara. Mesmo que você esteja imaginando, eu estou passando por um momento difícil, Deus não me ama. Deus ama você. Confie no amor do Senhor. Essa é a primeira parte do versículo. Eu confio no teu amor. E a segunda parte diz: o meu coração ficará alegre. Então, quando nós confiamos no Senhor, a gente pode estar no meio de uma grande dificuldade, mas o nosso coração fica alegre, fica feliz, porque a nossa confiança no Senhor nos dá força, e o Senhor nos dá força mais ainda. E a última parte desse versículo diz: pois tu me salvarás. E é isso que acontece com quem confia no Senhor. Ele te salva, Ele te protege, porque o seu amor te alcança. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que já não estava mais acreditando no amor, porque todas as pessoas que ele fazia, que ele se aproximava, que ele chegava perto, ninguém amava ele. Ninguém amava ele, por isso ele não acreditava mais no amor, não confiava mais nas outras pessoas e ninguém também confiava nele. Sabe quem é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre Levi. E a história dele está no Novo Testamento. Levi era um homem muito injusto. Era um homem que cobrava impostos. E ele morava lá em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade regional, tipo aqui Presidente Dutra. Vocês sabem que tem muitos povoados aqui perto, outras cidades, tem uma rua bem grande que passa aqui em Presidente Dutra, que leva para as outras cidades. Pois é, Cafarnaum também era assim, uma cidade regional. Muitas pessoas faziam os seus trabalhos, vendiam, tinham comércio em Cafarnaum. Então, muitas pessoas passavam por esta cidade. E lá morava Levi. E ele ficava bem próximo ali da entrada de Cafarnaum, recolhendo os impostos. Isso mesmo, ele trabalhava para Roma e ele recolhia os impostos das pessoas. Todo mundo que trabalhava tinha que pagar um dinheiro para Levi. E aí Roma dizia quanto ele tinha que cobrar. Mas sabe o que Levi fazia? Ele cobrava mais do que devia. Sim, Levi fazia isso. E, por causa disso, ele tinha os seus amigos que o ajudavam também a fazer isso. E o grupo dele, vocês sabem que todo mundo está num grupo, não é? Qual é o seu grupo? Na escola, você tem um grupo, não é? Todo mundo gosta de ter seu amigo. Então, Levi também era assim. E ele fazia parte do grupo chamado publicanos. Todo mundo chamava eles de publicanos, porque eles colhiam impostos injustamente. Para você ver como era a vida de Levi, imagine só,
nem mesmo as pessoas que ficavam na beira da estrada pedindo esmola, nem mesmo eles queriam receber o dinheiro dos publicanos, porque eles consideravam essas pessoas injustas e malvadas. Ninguém não queria nem mesmo tocar em Levi. Sim, ele era um homem odiado, ninguém gostava dele. E por isso ele era muito triste. E é sobre isso que nós vamos falar com o tema Felicidade é ser aceito na família de Deus. A partir dessa história, você vai ver como Levi foi aceito. Sim, um homem justo, um homem pecador, aceito na família de Deus. É isso mesmo que Deus faz. Como isso aconteceu? Tudo isso aconteceu assim. Era um sábado comum lá em Israel, onde as pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Os fariseus, que eram outro grupo, que se reuniam também para ouvir ali a palavra de Deus. Mas quem eram os fariseus? Os fariseus eram aquelas pessoas que procuravam o máximo possível para cumprir a lei de Deus, para obedecer a Deus. Mas só que esses fariseus eram diferentes. Eles cumpriam a lei, mas esqueciam da misericórdia. Se eles fossem para um lugar, para o templo, louvar o Senhor, e eles vissem alguém caído no chão, morrendo, eles não ajudavam, porque eles tinham que ir adorar a Deus no templo. Então, eles esqueciam da misericórdia. Então, era outro grupo diferente. Então, naquele sábado, num dia muito especial, como hoje também é sábado, eles estavam ali reunidos no templo para ouvirem a lei, para ouvirem a Torá, que era a lei, que é a lei de Deus, que vai dos livros, que são os mesmos livros que nós temos na Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eles ali reunidos para ouvir. De repente, no templo, imagina quem estava ali também. Sim, Jesus estava ali no templo. E naquele dia, naquele sábado, aconteceu algo diferente. Um homem ali começou a fazer uns barulhos estranhos. E, de repente, ele viu Jesus. E ele disse assim: Jesus, por que tu veio aqui me perturbar? E Jesus imediatamente não deu nem confiança para ele, já falou assim: saia dele em nome de Jesus. Saia dele, agora. Ele estava expulsando o mal que estava naquele homem. E todo mundo ficou ali admirado com o que estava acontecendo. E naquele sábado, aquele homem foi liberto. Ainda não era Levi que estava sendo liberto, não, era outro homem. E ali eles saem do templo. E no momento em que eles saem do templo, acontece a multidão ali na frente do templo, ali na rua, muitas pessoas acompanhando Jesus. E agora você pode ver aí os grupos do lado de fora do templo, os discípulos atrás de Jesus. E eu sei que você já viu Jesus porque ele é o primeiro a se destacar. Todos conhecem aí a roupa de Jesus, branca, com a faixa vermelha. E aí os discípulos atrás deles. E o grupo de fariseus, olha aí de frente ao templo, com esse pano na cabeça, esse pano branco, listrado. Esses aí são os fariseus, só olhando para Jesus. Mas Jesus, um homem que fala a palavra de Deus, como é que pode ele estar no meio dos pecadores? No meio da multidão. Sim, porque os fariseus não tocavam nas pessoas que eram consideradas pecadoras. Então, eles estavam ali, todo mundo conversando. E olha só, quem está de longe, lá de roupa laranja, mais amarelada, né? Lá no final, de longe, sim, era Levi, lá encostado daquela casa. Levi observava Jesus de longe. Mas Jesus não quer que nós ficamos observando a ele de longe. Sabe o que foi que aconteceu ali? Ele estava observando. Ele ouvia falar dos milagres, mas ele não se aproximava, ele não tinha coragem, porque ele não acreditava mais no amor. Se ele chegasse perto da multidão, todo mundo se afastava dele, ninguém queria tocar nele. E ele já sabia disso e ele nem ia para perto das outras pessoas, só ficava perto do grupo dele.
E lá estava Levi, observando o que Jesus fazia. Ele estava muito triste. Ele tinha uma vida triste, apesar de ter muitas riquezas, crianças, mas ele estava triste, porque ele não tinha o amor de Deus no seu coração. Ali ele ouviu falar dos milagres de Jesus naquela cidade, Cafarnaum, porque ele morava ali. Jesus também já tinha se mudado para Cafarnaum e tinha uma casa ali. E fez muitos milagres naquela cidade. Jesus transformou água em vinho. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus fez muitos milagres. E com certeza Levi ouviu falar de todos, porque ele tinha contato com algumas pessoas e ouvia como todas as pessoas de Cafarnaum ouviam falar dos milagres de Jesus. Talvez Levi imaginava no seu coração: Jesus não vai me aceitar. Jesus não me quer, Deus não me quer porque eu sou assim, injusto. Mas Levi ali, mesmo vivendo aquela vida triste, ele ouviu falar dos milagres de Jesus. Mas isso não é o suficiente. Conhecer o que Jesus faz não é o suficiente. Conhecer o que Jesus faz não te salva, não te protege. E sabe o que foi que aconteceu? Jesus se aproxima de Levi e chama ele. Olha aí Levi, sentado na alfândega, recebendo os impostos das pessoas. Eu acredito que o coração de Levi, nesse momento, deve ter disparado. Meu Deus, Jesus se aproximando de mim, um mestre, um homem que ensina a palavra de Deus, que faz muitos milagres, se aproximando de mim. É isso que Jesus faz. Ele chega perto de você. Mesmo que você ache que não mereça, Jesus se aproxima de você, porque Ele te ama, Ele quer te dar alegria, Ele quer te dar felicidade. E a Bíblia não fala que Levi falou alguma coisa. Eu acredito que ele deve ter ficado calado mesmo, de tanta emoção. E ali Jesus disse para Levi: siga-me. E imediatamente, Levi deixou tudo e começou a seguir Jesus. E ali, Levi começando a seguir Jesus, imediatamente ele chamou Jesus e todos os seus amigos para um grande banquete. Sim, Levi estava tão feliz, tão alegre com aquele chamado de Jesus, que ele convidou Jesus para ir até a sua casa. E ali ele convidou seus amigos, os publicanos, e lá está também os fariseus ali, que sempre estavam próximos de Jesus, observando o que Jesus estava fazendo. E Levi estava ali com Jesus na sua casa. Que alegria, que felicidade é ter Jesus na nossa casa. Você tem, criança, Jesus na sua casa? Pois assim como Levi convidou Jesus para ir para a sua casa, convide Jesus também. Ele quer estar aí na sua casa, sentado com você, te acompanhando, te ensinando, te ajudando, te alegrando. Olha só, Levi com Jesus na sua casa. E os publicanos e outros grupos que estavam ali começaram a se perguntar: mas Jesus sentado aqui na mesa com um homem injusto, com os pecadores? E naquele momento, Levi foi defendido por Jesus. Sabe o que foi que Jesus disse? Os sãos não precisam de médicos, mas quem precisa de médico é os doentes. E ele ainda disse mais: eu vim chamar os pecadores e não os justos. E naquele momento, Levi se sentiu amado, se sentiu defendido, porque pela primeira vez, depois daquele trabalho que ele levava, alguém defendeu a ele. E Jesus estava ali, dizendo para todos que foi isso que ele veio fazer. Ele veio salvar aquele que é realmente pecador, aquele que realmente é injusto. Foi esses que Jesus veio salvar.
Jesus está na casa deles, mas Jesus não se contamina. Olha só o poder que Jesus tem. Ele está no meio dos pecadores. Não porque ele ama o pecado, porque ele não ama o pecado. Ele ama o pecador. E Jesus estava ali demonstrando a sua amizade com Levi. O seu amor por Levi. Porque é assim que Jesus faz. Ele faz coisas extraordinárias que nós não acreditamos. Mas ali Levi estava feliz, porque Jesus estava na sua casa. E a partir daquele dia, Levi mudou as suas atitudes. Sim, criança, olha só o que foi que aconteceu. Levi mudou até de nome. Ele foi chamado a partir daqueles dias de Mateus. Sim, Jesus muda as histórias das pessoas pecadoras. Assim como ele mudou a de Levi, ele também quer mudar a sua história. Se você é triste, infeliz, não sente o amor de Deus, eu te digo que assim como Levi estava ali transformado, Jesus também quer morar no seu coração. E Mateus agora, que era Levi, foi chamado agora de Mateus, mudou de atitude, mudou de comportamento, mudou de nome. É isso que Jesus faz, ele muda a vida da pessoa. E Mateus começou a seguir Jesus. Ele seguiu Jesus quando Jesus entrou em Jerusalém. Ele seguiu Jesus quando Jesus estava ali orando no jardim. Ele estava próximo de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Ele estava ali ouvindo as palavras do Senhor e aquilo tudo foi mudando o coração de Levi. Olha aí, Jesus entrando em Jerusalém. E estava aí os discípulos de Jesus, seguindo a ele, todos animados. Graças a Deus, Jesus sendo bem recebido na cidade, era uma felicidade, era uma alegria. E Jesus ali acompanhando Levi, e ele vendo tudo o que Jesus estava falando. E ali ele estava aprendendo com Jesus. Jesus quer te ensinar, criança. Jesus quer te ensinar, adolescente. Se aproxime dele. Ele está te chamando, assim como ele chamou Levi e transformou em Mateus. Ele quer também transformar a sua vida. Sim, ele quer estar com você. Siga ele, assim como Mateus seguiu. E a partir daqueles dias, Jesus, em Jerusalém, chegou a morrer. E todos os discípulos, e com certeza Mateus também estava triste ali, porque Jesus tinha morrido. E agora, as esperanças acabaram, e eles se reuniram em uma casa. E ali os discípulos reunidos em uma casa, Jesus ressuscita ao terceiro dia. E novamente a alegria volta para os discípulos, porque Jesus aparece para os discípulos. E Mateus estava feliz juntamente com todos, porque Jesus estava de volta. Mas logo Jesus subiu para os céus e deixou a ordem: ide, vão por todo mundo, preguem esse evangelho para todas as pessoas, para todos. E Levi guardou essa palavra no seu coração. Guardou essa mensagem dentro de si. E depois que Jesus subiu para os céus, todos os discípulos ali em Jerusalém se reuniram em um salão, se reuniram em um local, porque Jesus tinha prometido que ia voltar, e eles imaginavam que Jesus ia voltar logo, logo. E eles passaram ali 50 dias orando, louvando, esperando Jesus voltar. E quando deu 50 dias, Mateus e os outros discípulos receberam o Espírito Santo de Deus. Eles estavam ali reunidos, louvando a Deus. De repente escutaram um som, como de um vento. E aí todo mundo começou a falar em outras línguas, em outros idiomas. E foi o barulho tão grande, e eles começaram a ver umas línguas de fogo na cabeça das pessoas, mas não era fogo de verdade. E aquele fogo não queimava, mas aquele fogo ardia no coração deles. E eles começaram a falar em outras línguas, crianças. E ali o barulho foi tão grande que as pessoas que estavam ali, naquele lugar, em Jerusalém, já
vieram para ver o que era aquele barulho e se admiraram e disseram: esses homens falam a nossa língua e agora estão falando assim, e nós entendemos o que eles estão falando, porque tinha muitas pessoas de outros lugares ali, então eles estavam falando em línguas que as pessoas entendiam, mas não era a língua deles mesmo. E ali, Mateus guardou aquele poder no seu coração, porque o Espírito Santo estava ali na vida deles. Naquele momento, eles receberam o Espírito Santo. Jesus não veio, mas ele enviou o Espírito Santo. E esse Espírito estava com Mateus. O Espírito Santo foi tão forte na vida de Mateus, assim como ele quer ser na sua vida, que Mateus não se calou naquele dia. Não acabou a sua alegria naquele dia. Não. Ele ficou tão alegre, tão feliz com o Espírito Santo na sua vida, que ele começou a falar a palavra de Deus. Ele escreveu, crianças, até um livro, e o livro que Mateus escreveu está aqui na Bíblia Sagrada. E esse livro é tão importante que recebeu também o nome dele. O nome do livro é Mateus. Você pode ler na Bíblia Sagrada. Viu só o que Jesus faz na vida de uma pessoa? Mateus usou todo o conhecimento que ele tinha. Ele falava em grego, ele falava em aramaico, falava em outros idiomas e escreveu um livro. E esse livro está agora em português aqui, na nossa língua. E nesse livro, Mateus conta a vida de Jesus, as experiências que ele viu acontecer. Ele escreveu aqui, e é maravilhoso nós lermos as histórias que Mateus escreveu, porque ele estava lá com Jesus, ele viu acontecer. E assim como aconteceu com Mateus, Jesus também quer fazer na sua vida coisas extraordinárias. Eu percebo o amor de Deus na vida de Mateus, no momento em que Jesus chama ele. Eu vejo o amor de Deus. Porque naquele momento, Mateus pôde sentir que Jesus o ama. E Jesus não quer amar somente Mateus. Jesus quer amar também você, criança. Ele te ama. Deixe ele entrar no seu coração, assim como Levi deixou. Mas tinha algo que separava Levi de Deus, que era o seu pecado. E aí eu coloco esse coração escuro para representar o pecado, porque é ele que nos separa de Deus. Mas existe uma solução. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele pode te limpar, porque ele não está morto. Ele ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. E assim como o sangue de Jesus limpou a vida de Mateus, deu nova esperança, deu alegria, e ele estava agora feliz em participar da família de Deus. Você também pode estar assim, com o coração transformado, limpo, assim como Mateus foi limpo do seu pecado, daquilo que ele fazia. Jesus quer te deixar assim, limpo, puro. Abandone o pecado e aceite a Jesus, para que você possa ter uma nova vida. E aí eu pego esse verde para lembrar aqui a você, que assim como o verde das árvores produzem frutos, Deus quer te deixar assim, produzindo frutos. Mateus escreveu um livro, pregou a palavra de Deus. Isso é dar frutos para Deus. Jesus quer fazer isso também na sua vida, criança. Quer te usar também para falar dele às outras crianças, às outras pessoas. E nesse momento eu quero te convidar, você que ainda não é crente, para aceitar esse Jesus de Mateus, para que ele entre na sua casa e você também seja muito mais feliz, porque ele te convida para estar, para fazer parte da família de Deus. E felicidade é isso, ser aceito na família de Deus. Agora você pode confiar no amor de Deus, porque ele te aceita, ele te recebe. E além disso, ele te dá alegria, ele te salva, como nós lemos no início desta mensagem.
Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. É isso que Jesus quer fazer na tua vida, criança, adolescente. Ele quer te salvar, assim como ele salvou Mateus. Receba ele agora no seu coração e diga na sua casa: eu quero aceitar Jesus. Eu vou seguir Jesus como Mateus seguiu. Feche seus olhos agora e ore comigo. E você, criança que já é crente, também ore juntamente comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Senhor, por esta palavra em que nos ensina que o Senhor veio para nos salvar. Nesse momento eu te apresento cada criança que ouviu a tua palavra nesta noite. Que o Senhor traga a salvação, a confiança no teu amor. Que o Senhor escreva o nome dessa criança que está te aceitando, escreva o nome dela no livro da vida, assim como o Senhor também escreveu o nome de Mateus. Pai querido, em nome de Jesus, te apresento também as crianças que já são crentes, que o Senhor venha abençoá-las, para que venham dar frutos e frutos de vida eterna. Assim como Mateus escreveu e testemunhou sobre Jesus, que elas venham ser usadas por ti, para também testemunhar e falar do teu amor. É o que nós te pedimos, Pai amado, e te agradecemos pelo teu amor e porque o Senhor nos salva. Continua conosco, nos dando a alegria que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, amém. E aqui eu agradeço a todos vocês que ouviram essa palavra e acredite que felicidade, que alegria é estar aqui na família de Deus. Jesus quer estar na sua casa, criança, convide ele sempre para estar com você. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe para sempre. Amém.